Que marcou a história para sempre do cinema. Tudo começou com a ideia dos chineses, que era a sombra chinesa. A sombra chinesa era uma tradição oriental de projetar sombras na parede, narrando uma história, como quem viu agora no filme do Karate Kid de novo. E vários produtores europeus e americanos viram e ficaram impressionados e tiveram a ideia de juntar fotografias, como eles apreciavam muito a fotografia na época, com a câmera escura. Eles tiveram a ideia de botar as fotografias em sequência e assim formar um movimento, dando origem à lanterna mágica. Começou a passar a ter essa função e depois o cinematógrafo, que projetava os filmes criados pela lanterna mágica, dando origem ao filme mudo, onde os grandes personagens como Charlie Chaplin, os Três Patetas, o Gordo e o Magro fizeram muito sucesso a partir da década de 20, 30. Então, em 1895, o primeiro filme, A Chegada do Trem na Estação, pelos irmãos Lumière, em Paris, onde foi o berço do cinema mudo, marcou o início da sétima arte, que é o cinema. E aí, em poucos meses, o cinema mudo ganhou uma proporção tão grande que ficou famoso na Europa e nos Estados Unidos e conquistou todo mundo. Todo mundo queria ir para o cinema ver o filme. E aí, em 1920, os filmes começaram a ser acompanhados de música ao vivo, que eram músicas no piano. Está tocando agora aqui. E efeitos especiais que até hoje ninguém consegue decifrar. O mestre Charlie Chaplin, que era um diretor espetacular. E eram filmes que não tinham nenhuma narração. Você vê que cada um interpretava do seu jeito e só pelos gestos os autores tinham que dar mais de si do que hoje em dia qualquer um que tem ou um berço consegue subir uma carreira artística. Não, eles tinham que dar muito de si por causa das expressões faciais, etc. Se tinha algum tipo de fala, era por legenda. O único modo de, além da expressão facial, corporal, era o único modo de comunicação, por legenda. Então, aí o filme mudo era marcado pela ausência de som, né? E as legendas em preto, né? As gravações eram em preto e branco, porque naquela época não tinha cor. E os atores com aquelas expressões únicas. E aí temos o Charlie Chaplin. Ele era um andarilho de cobretão e seus trajes e seus... era mesmo de gente pobre, necessitada. Ele usava calças largas, roupas largas, um chapéu de coco, um formato de coco sempre característico do Charlie Chaplin. E ele por mais pobre que ele fosse, ele tinha esse gesto cavaleiro, ele era bondoso e foi o personagem que fez foi o personagem mais famoso de sua carreira. E temos o Gordo e o Magro, que era o Harris e o Larry, que fizeram muito sucesso na década de 30. Eles fizeram mais de 106 filmes e vários outros seriados. Imagina, duas pessoas fazendo 106 filmes naquela época que não tinha recursos, é uma coisa fantástica. Em 1945, no auge da Segunda Guerra Mundial, eles embarcaram numa turnê querendo passar alegria às vítimas dos ataques, dos atentados, etc. E no mundo atual a gente tem o Mr. Bean, que é interpretado pelo Rowan Atkinson, que foi criado em 80. Ele é um ator britânico. Ele, em 1990, começou a estrear o seriado do Mr. Bean, que ficou 5 anos passando esse seriado. Só que eu que nasci em 94, até hoje assisto o Mr. Bean. Mr. Bean é sensacional. Tem uma frase legal que diz que ser o cara mesmo é conseguir arrancar risos de todas as gerações sem dizer uma palavra. Então, o Mr. Bean é um gênio e conquistou a todos por ele ser um cidadão atrapalhado. As caras que ele faz, ninguém consegue fazer igual. E várias outras curiosidades. Quando os filmes ganharam som, houve o medo dos filmes perderem aquela magia que tinha o cinema mudo. E aí o cinema foi evoluindo. Até aí agora aqui eu vou passar algumas cenas para vocês. O filme mais famoso do Charlie Chaplin, dos mais famosos, que são Tempos Modernos, que era uma crítica à Revolução Industrial. E que
as pessoas não tinham mais tempo para nada. Então, estamos aí. Uma curiosidade de Chape, uma vez teve um concurso buscando sósias de Chape e ele se inscreveu no concurso, ele ficou em segundo lugar. Aí você vê que o filme é marcado por gestos. Essa eu não sabia. E você vê que muitos seriados hoje em dia, esses muitos que passam na Globo, eles têm muita influência do Charlie Chaplin. As piadas parecem... Quem é um viciado de Charlie Chaplin vê que as cenas são praticamente iguais. Renata Aragão, né? Renata Aragão, muito. Também temos uma cena aqui do Mr. Bean. Tem que ser rápido. Só uma cena rapidinha do Mr. Bean. Mr. Bean pagando uma de barbeiro. Ai, que bonito. Tadinho. Gente, imagina cortar cabelo com um look desse. Tá doido. A cara do moleque. Ai. Então é isso, gente. Aí depois, que quiser voltar aqui, a gente vai deixar rolando os filmes, porque a gente tem que abrir espaço para os próximos.